Olá pessoal, boa noite. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Então vamos lá, vamos pegar o material, tá bom? Na aula passada a gente fez uma discussão bem interessante do que seriam as variações linguísticas e quais as suas classificações. E na aula de hoje a gente tem algumas questões para a gente poder discutir, tá bom? É importante destacar, como eu falei para vocês no nosso momento online, que a pegada do segundo semestre é um pouco diferente. No primeiro semestre é mais a pegada de formar uma base fundamental de tudo aquilo que vocês precisarão dentro da nossa disciplina para fazer uma boa prova. Já no segundo semestre, aliada a alguns elementos pontuais, a gente vai trazer muito a resolução de questões, tá? Lembrando que na resolução de questões, o objetivo não é só dar o gabarito, não. É discutir todas as possibilidades que aquela questão pode ter, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a primeira questão é pronominais, tá certo? Eu pedi para vocês fazerem em casa. Quem foi que fez em casa? Levanta o braço aí quem fez em casa. Ninguém? Vocês estão bom de uma surra, vocês. Vocês ficam assistindo Netflix em casa, é? Vocês têm que fazer o material em casa, porque vocês não conseguem tirar as dúvidas. Depois faz assim, você 1 minuto e 30 segundos a questão, que é mais ou menos o tempo que você vai ter no Enem para cada 1 minuto e 30 segundos. Tem que não tem a lista? Matheus, e aí, como é que nós resolve? Realmente, né? Porque é rodízio, aí alguma galera veio, outra não veio. Por exemplo, teu nome é, querida? Segunda aula seguida, né? Comigo? Pois é, ela veio. Pois aí, quem tá com a lista, 1 minuto e 30 segundos. Quem tá sem a lista, daqui a pouco chega. Rapidinho. Uma sugestão, Matusalém, não sei se está sendo feito, era esses materiais de online no grupo. Porque aí, por exemplo, o aluno que está em casa, ele pega a versão pelo grupo. E o aluno que caiu na sorte de estar em casa num dia e no outro tá aqui, ele pode acompanhar também pelo celular dele na hora da aula, se for o caso. Então fica a dica para a próxima. Né? Inclusive, se tu não tem acesso não, Matheus, aí ao e-mail, joga bem no grupo do WhatsApp, que aí o pessoal que está sem material consegue acompanhar as questões pelo celular agora na aula. Não? E aí a gente resolve por hora essa parte. Bom, gente, a questão, ela vai trabalhar obrigatoriamente com a questão de nomes. Tá cortando muito, Matheus, aqui. Ó, eu falo aí daqui a pouco para, eu não sei se é... Mas vamos lá. Galera, quando eu falo em pronomes, vamos lembrar que existem vários pronomes. Os pronomes que são mais importantes são os pronomes pessoais.
Aqui é uma revisão importante, que eu vou entrar em alguns elementos da gramática, mas voltado para a nossa discussão do texto. Então vamos aqui. Quando você trabalha com pronomes pessoais, vão ser pronomes que vão substituir, e aí vão lembrar de redação, as pessoas do discurso, tá bom? Professor, quem são as pessoas do discurso, pelo amor de Deus? Pessoas do discurso, galera, são as pessoas que conversam entre si. Então, por exemplo, nesse momento, quem está falando sou eu. Eu sou o emissor, eu sou a pessoa que manda a mensagem, primeira pessoa. A pessoa com quem eu estou falando, ou as pessoas com quem eu estou falando, são vocês, são meus receptores, quem recebem a mensagem. E de quem nós estamos falando, ou seja, aquela pessoa que nós estamos tesourando, é a nossa mensagem, é o nosso assunto, é a resenha, é a terceira pessoa. Então, essas pessoas que eu chamo de primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, são as chamadas pessoas do discurso. E aí você vai lembrar da minha aula que eu dei lá no YouTube, que eu falava que a primeira pessoa era o emissor, a pessoa que manda, a pessoa que joga, a pessoa que leva a mensagem, que diz, tá? O homem que sou, a criança que fui, chora na estrada. Deixei-a lá quando eu vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que sou é nada, quero ir buscar quem eu fui e onde ficou. Então eu estou externando, eu estou dizendo algo que aconteceu, acontece e vai acontecer comigo. Então, essa pessoa que fala, que chora, que grita, que brama, que expõe o seu pensamento, sentimento, o que ele quer, deseja e vai fazer, eu chamo de emissor. E é sempre em primeira pessoa. Da mesma forma, numa comunicação, não basta ter só quem fale, também tem que ter pessoas hábeis a escutar. Não existe professor sem sala de aula. Eu não posso dizer que eu sou professor se eu não tiver uma sala de aula, porque a profissão de professor pressupõe que eu fale para alunos me ouvirem e comigo discutirem. Então, não basta apenas eu falar para uma parede, para uma sala que não tenha ninguém. Eu tenho que ter pessoas que estejam dispostas a ouvir. Pessoas que vão ouvir, que vão receber a mensagem, é o chamado o quê, galera? Receptor. Tá bom? Oi. Será que é isso? Ai. Oi. Vamos testar. Então vamos lá. E outra coisa, não basta apenas que eu tenha uma pessoa aqui, outra pessoa aí, a noite todinha e ninguém troca uma palavra, tá? É aquela velha situação. Rapaz, me arruma aí tua amiga. Pô, eu vou lá, vou ajeitar. Aí o cara chega lá e aí já tá no jeito, diz, tá, pode ir, é só chegar. Aí o caba chega lá e fica assim, e a mocinha fica assim. E o caba, e agora? E a mocinha, vai chegar não, carniça. E eles passam a noite todinha sem um falar nada com o outro. Tem o outro, mas faltou o mais importante, que era um dizer que queria o outro. Meu amigo, não, você já tem, o sim é uma possibilidade. Então não basta apenas a primeira, apenas a segunda. Tem que ter algo que tem que ser dito. Esse algo que tem que ser dito é o chamado assunto, o chamado conteúdo, a chamada mensagem. E a mensagem, ela representa a terceira pessoa. Então, por exemplo, se eu falar assim... Bem, pessoal, boa noite. É mais um dos nossos encontros na aula de atualidades, tá? Pré-ENEM JB 2021. Hoje eu selecionei um dos assuntos mais divulgados pela mídia nos últimos meses, em especial nessa última semana, sem dúvida, é aquele que tem tomado conta do noticiário televisivo, no YouTube, nas redes sociais, que é essa questão envolvendo o Talibã, o famoso grupo terrorista que atua no Afeganistão. Então, é uma temática extremamente atual, extremamente importante na parte da história e da geografia, tá bom?
você vai estudar comigo a questão da Guerra do Afeganistão. Vamos ver a parte histórica e, posteriormente, você vai ver comigo a questão da atualidade, o atual contexto, tá bom? Então, sem perder tempo, vamos saber o que foi essa Guerra do Afeganistão e quais foram as consequências para a atualidade. Você vai ver que é simples, não tem nada de extraordinário para você compreender esse assunto, tá? Bem, a Guerra do Afeganistão, ela durou 10 anos, uma década ininterrupta de conflito armado envolvendo a segunda maior potência bélica do planeta naquela época, a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, quando você estuda a Guerra do Afeganistão, ela durou exatamente de 1979 até 1989. Foram 10 anos. 79 até 89, tá? Século XX. Em 1979, a União Soviética já dava sinais de perder fôlego, de perder força na Guerra Fria. A União Soviética tinha gastado dinheiro demais com a produção de armas, na chamada corrida armamentista, uma das características do período conhecido como Guerra Fria. Recordando que a Guerra Fria foi aquele período de uma disputa muito severa entre duas superpotências pela hegemonia mundial, Estados Unidos e União Soviética. Os americanos defendendo que o capitalismo era o melhor sistema político, enquanto a União Soviética dizia que esse era o socialismo, tá? E era a ordem bipolar. Pois bem, em 1979, o mundo se surpreende quando as tropas da União Soviética decidem invadir o Afeganistão. Esse país que agora está sendo tão divulgado pela mídia, eu tenho certeza que vocês estão acompanhando, com certeza, tá bom? Então vamos entender o que aconteceu. Antes que eu entre nesse assunto propriamente dito, eu tenho que explicar a origem, porque a União Soviética tomou essa decisão. Vê se você me acompanha direitinho. A União Soviética, ela era composta por 15 países, e alguns desses países, algumas dessas repúblicas, eram vizinhas do Irã e também vizinhas do Afeganistão, tá bom? No Irã aconteceu uma revolução, chamada Revolução Islâmica, quando a população tira do poder o último imperador lá no Irã, um rapaz chamado Reza Pahlavi, tá? Ele era um imperador do Irã, aliado dos Estados Unidos. A população cansou da pobreza, da opressão, do desprezo, da falta de emprego, de oportunidades. Um presidente, na verdade, um imperador que governava para a elite do país, só para os ricos, atendendo aos interesses norte-americanos. Havia por parte dos iranianos a desconfiança que governava com forte influência dos Estados Unidos. Era uma espécie apenas de marionete na mão dos interesses norte-americanos. Em 1979, aconteceu no Irã uma rebelião, uma revolução, tá? E a população, liderada por um líder espiritual xiita, que lá é chamado Ayatollah, tirou esse imperador do poder, e o Irã passou a ter, em uma autoridade religiosa, a pessoa de maior poder dentro do país, o Ayatollah Khomeini. Isso quer dizer que dentro do Irã aconteceu a famosa Revolução Islâmica. De 1979 até hoje, dentro do Irã, a maior autoridade que o país tem é um líder religioso chamado Ayatollah Ali Khamenei. Aí a União Soviética diz: vixe, rapaz, o Irã é vizinho do Afeganistão. Daqui a pouco vão querer fazer no Afeganistão a mesma coisa que fizeram no Irã, essa revolução islâmica. Aí é um passo para entrar aqui no território da União Soviética, porque Tajiquistão, Quirguistão, Turcomenistão, países que fazem parte da União Soviética, ou faziam parte, eram vizinhos do Afeganistão. Então, possivelmente, aquela revolução islâmica que tinha acontecido no Irã, também ia acontecer no Afeganistão, e era um passo para acontecer dentro da União Soviética. Seria uma coisa inevitável, segundo a análise dos
líderes soviéticos. Então, o que foi que os caras fizeram na União Soviética? Vamos invadir o Afeganistão para impedir que lá aconteça essa revolução religiosa e que não acabe acontecendo aqui dentro da União Soviética. Você está entendendo? Vamos cortar o mal pela raiz. A revolução aconteceu no vizinho Irã. Está aqui o Afeganistão, está aqui a União Soviética. E vamos evitar que ela aconteça no Afeganistão. Assim a gente afasta a possibilidade dessa revolução que aconteceu no Irã acontecer no Afeganistão e vir a acontecer aqui dentro da União Soviética. Vamos manter ela bem distante de nosso território. Então, em 1979, o presidente da União Soviética dá ordens para que seu exército invada o Afeganistão para impedir que lá aconteça uma revolução islâmica. Se essa revolução islâmica tivesse acontecido no Afeganistão, iam retirar o presidente do Afeganistão, que era um socialista, que tinha simpatia pela União Soviética. Pô, a gente vai perder o cara que é aliado nosso lá. Vamos colocar um fanático religioso no poder, daqui a pouco vamos querer fazer a mesma coisa aqui dentro da União Soviética, nas repúblicas muçulmanas da União Soviética. Vamos acabar com essa ideia, cortar logo o mal pela raiz. Entendeu? Então, onde está ali? Início da guerra do Afeganistão. Primeira causa. Tanto faz chamar início como causa. Você pode escrever assim: a União Soviética invadiu o Afeganistão. A causa, o início da guerra. A União Soviética invadiu o Afeganistão. O Afeganistão para impedir. A União Soviética invadiu o Afeganistão para impedir o avanço do islamismo na região. Então, vamos lá. A União Soviética invade o Afeganistão para impedir o avanço do islamismo. Foi esse o primeiro objetivo da União Soviética quando entrou no Afeganistão, tá? Foi só esse o motivo? Não, a União Soviética tinha um segundo objetivo. Havia uma segunda razão para a União Soviética invadir o Afeganistão. Você sabe que ter posição geográfica é importante para disputar com seus inimigos. Então, vamos colocar a segunda causa, tá bom? Posso dizer segunda causa? Você pode dizer assim: a União Soviética queria uma saída. A União Soviética queria uma saída para o Oceano Índico. A União Soviética queria uma saída para o Oceano Índico. Era essa a outra pretensão soviética. Então, o primeiro motivo era impedir o avanço do socialismo. O segundo motivo era ter uma saída para o Oceano Índico. A União Soviética tinha dois pensamentos ao invadir o vizinho Afeganistão. Alguma dúvida? Creio que não, né? Aí é simples. Evidentemente que a população do Afeganistão não ficou simplesmente parada de braços cruzados, deixando tudo acontecer. Tá? Então, essa guerra se dividiu em dois grupos. De um lado, eu coloquei ali, ó, tropas da União Soviética, de um lado, querendo conquistar o poder definitivamente dentro do país. Quem é que estava do outro lado? Evidentemente que a população de um país não vai deixar que ele seja invadido e ficar de braços cruzados, aceitando aquela humilhação, aquela derrota. Então a população do Afeganistão se armou para enfrentar o exército da União Soviética que estava invadindo seu país. Nada mais certo que se defender sua soberania, sua independência, sua liberdade. Entendeu até agora? Lá no Afeganistão surgiram vários grupos, e eu coloquei ali o nome dos principais grupos que se armaram para enfrentar os soldados da União Soviética. Qual é o nome do primeiro ali? Talibã. O primeiro grupo, que é esse que você está vendo na mídia agora, foi o Talibã. Foi o primeiro grupo que pegou em armas para enfrentar as tropas da União Soviética. A galera do Afeganistão que compartilha das ideias do Talibã, vou entrar no grupo, vou enfrentar as tropas da União Soviética, não aceitarei de forma nenhuma a subjugação de meu país. Você pensa que foi só o Talibã que se armou? Não. Também havia um outro grupo conhecido de todos vocês aqui, chamado Al-Qaeda,
tá? A Al-Qaeda do famoso Osama Bin Laden também se armou para enfrentar as tropas da União Soviética. Talibã, Al-Qaeda, 2 grupos armados contra a União Soviética dentro do Afeganistão. Qual foi o terceiro nome que eu botei ali? Aliança do Norte, outro grupo que se armou para enfrentar as tropas da União Soviética. E aí, muçulmano, ele tem uma coisa chamada Guerra Santa. Todos aqueles que são contra o islamismo devem perecer, devem ser destruídos. É a Guerra Santa contra o Ocidente, que é pecador. Então eles começaram a convocar mercenários do mundo todo, chamando muçulmanos para lutar pela causa islâmica na Guerra do Afeganistão. Chamaram essa galera, que foi convocada no mundo todo, os muçulmanos, para virem lutar em favor do islamismo no Afeganistão, daquela palavra que eu coloquei lá embaixo, mujahidins, está vendo a escrita ali? A pronúncia é mujahadins, mas a escrita é mujahidins, está vendo? Ó? Os mujahidins ou mujahadins eram muçulmanos que foram convocados para lutar em favor do Afeganistão. Veja quanta gente a União Soviética teve que enfrentar. Você está vendo aí, ó? Vários grupos armados. Adivinha de onde é que vinha o dinheiro e as armas desses grupos aí? O Afeganistão é pobre, cara. Muito pobre. População pobre, vive da pecuária, da cultivo de papoula. De onde é que veio o dinheiro dessas armas aí? De um bingo. Claro que não. O dinheiro veio de quem? Dos Estados Unidos. Os americanos bancaram o fornecimento de armas e dinheiro para essa galera. Sabe qual foi dessas organizações a que foi mais bancada pelos Estados Unidos? Adivinha? A Al-Qaeda de Bin Laden. Bin Laden foi treinado pelos Estados Unidos. Os americanos deram treinamento a Bin Laden, dinheiro e armas para ele montar a Al-Qaeda lá no Afeganistão e lutar contra o exército da União Soviética. Que ironia. Você vai saber daqui a pouco por quê. Acho que a maior parte já sabe por que eu estou falando da ironia, não é? Então, depois de 10 anos, a União Soviética perdeu a guerra. Depois de 10 anos, a União Soviética, a segunda maior potência nuclear do planeta, foi derrotada pelo nacionalismo, pelo patriotismo, pelo amor dessa galera à sua religião, a seu país. Estamos entendidos até agora? Então eu coloco ali, ó. Tropas da União Soviética enfrentaram o Talibã, enfrentou a Al-Qaeda, a Aliança do Norte e os mujahadins. Como foi que essa guerra terminou? Como foi o fim desse conflito? O que é que você colocaria ali na primeira informação? Derrota da União Soviética. Primeira informação é essa. Fim do conflito. O que é que eu tenho que saber? A União Soviética perdeu. Derrota da União Soviética nessa guerra. A União Soviética perdeu essa guerra aí, tá? Fim do conflito, ou seja, derrota da União Soviética. Estamos entendidos até agora, sem problema? Essa guerra do Afeganistão, cara, foi uma das causas que levou a União Soviética a desaparecer, a implodir. Mas gastou tanto nessa guerra que não conseguia mais se manter. Galera, muito dinheiro gasto nessa guerra aí, tá bom? Que outra informação você deve colocar ali no fim do conflito? É engraçado. Eles aqui não lutavam juntos. Era cada um por si, Deus por todos. Cada um tinha um interesse diferente. Cada um tinha um pensamento diferente para o futuro do Afeganistão. Não pense que eles eram amigos, não. Era cada grupo lutando contra as tropas da União Soviética. O que eles tinham em comum era o inimigo, o adversário. Eles não eram aliados. Eu botei o sinal de mais ali, mas não pensar que eles eram aliados, não. Cada um à sua maneira enfrentando o exército da União Soviética. Adivinha quando a guerra terminou, a União Soviética perdeu, foi embora, em 1989, 10 anos depois. Adivinha o que aconteceu dentro do Afeganistão? Começou uma guerra civil, tá? Então, com o fim da guerra ali, teve início uma guerra civil dentro do Afeganistão. Adivinha quem estava brigando contra quem? Quem é que agora estava lutando contra quem? Esses grupos aí. Começaram a matar uns aos outros, disputando o poder. Você está entendendo? O Talibã queria, a Aliança do Norte queria, vários grupos dentro do Afeganistão queriam conquistar o poder. Se antes tinha um inimigo em comum, agora a disputa era entre eles pelo poder, numa guerra civil dentro do Afeganistão. Qual terá sido o grupo vencedor nessa guerra aí? O Talibã venceu. O Talibã foi o vencedor.
Entendeu? O Talibã foi vencedor e assumiu o poder em 1996, há 15 anos. Tá legal? Então ali, fim do conflito, o que é que eu boto? A União Soviética perdeu, foi embora, começou uma guerra civil dentro do Afeganistão. Eu não botei Talibã ali, o que é que eu quero que você saiba do Talibã? Quais são as informações importantes para eu saber do Talibã, tá? Primeira coisa, você vai escrever assim: chegou ao poder em 1996, tá? Foi o ano que o Talibã chegou ao poder no Afeganistão. Então, chegou ao poder em 1996, tá? 1996, o Talibã chegou ao poder no Afeganistão. Derrotou os outros grupos, tá? E chegou ao poder. Estamos entendidos até agora? Antes que você escreva qualquer coisa, olha a maneira do Talibã governar, mas era muito legal. A maneira do Talibã governar era legal. Vou te dizer alguns exemplos. Não podia assistir televisão. Televisão foi proibido. Não podia assistir televisão de jeito nenhum. Primeira coisa. Então, se tu gosta de Big Brother, tava lascado. Viu? Acabou. Tchau e bênção. Você gosta da novela das 8, ele fez um favor a você. Você não pode assistir. Então, já é um favor que ele está te fazendo. Então, nada de televisão lá. Nem pensar. Televisão, nem pensar. Todas as salas de cinema foram fechadas. Todas as salas de cinema. Mulheres foram proibidas de estudar. No máximo até 10 anos de idade podia. Depois, nem pensar. Você é mal alfabetizada. Mal alfabetizada. Mulher proibida de estudar. Mulher não podia sair de casa sem aquela roupa que cobre o corpo todo. Chama-se burca. Ai dela se saísse de casa sem a burca. E a mulher não podia sair desacompanhada. Nem pensar. Só com o marido. Tá? Ou com a mãe dela, uma irmã, uma coisa assim. Se sair sozinha, já era. Malala Yousafzai, ela é do Paquistão, é um país vizinho. Eu vou explicar essa menininha já, tá bom? Veja o que aconteceu. Tudo isso. Se você fosse pego furtando ou roubando, eles amputavam as mãos, eles cortavam os braços. Se fosse pegando, cometendo um crime mais grave, era apedrejado, né? Era condenado à morte. Como o adultério, por exemplo. Agora, claro que o adultério só caía sobre quem? Sobre as mulheres. A pena de morte era apenas sobre as mulheres. Então, ser mulher no Afeganistão não é um dos melhores lugares do mundo para viver, não. Tá? Por causa do Talibã radical. O Talibã é um grupo terrorista islâmico. Tá legal? Ele é um grupo terrorista islâmico que governou o Afeganistão de 1996 até 2001. Por apenas 5 anos. Tá? Por 5 anos ele governou o Afeganistão. Até 2001. Alguma pergunta? Deu para entender até agora, sem problema, o conflito aí, tá bom? Intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão. As tropas americanas chegam ao Afeganistão. Em que ano isso aí aconteceu? Em 2001, tá? Então as tropas americanas chegaram, as tropas dos Estados Unidos, os soldados, chegaram no Afeganistão no ano de 2001. Tá bom? Quem aqui me diz o motivo dos Estados Unidos ter mandado soldados para o Afeganistão? Qual era o interesse dos Estados Unidos? Mandar milhares e milhares de soldados ao Afeganistão. Você sabe dizer? Vamos lá. Isso, olha. Todo mundo aqui sabe que no ano de 2001, em setembro, 11 de setembro de 2001, aviões foram lançados contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, contra o Pentágono, tá legal? Contra alvos pontuais nos Estados Unidos. Quem foi que cometeu aquele atentado? Osama Bin Laden, com seus seguidores, de um grupo chamado Al-Qaeda. Tá? A Al-Qaeda Bin Laden foi que liderou aquele atentado terrorista. Os americanos investigaram, passaram a acreditar que a Al-Qaeda tinha treinado e planejado aquele atentado no Afeganistão. E que o Talibã tinha apoiado.
Você está entendendo? Então a melhor maneira de pegar os culpados por aquele atentado era invadindo o Afeganistão. Você está entendendo? Então no ano de 2001, em setembro de 2001, as tropas americanas chegaram ao Afeganistão com dois pensamentos, tá? Dois pensamentos. Primeiro, derrotar o Talibã. Era o primeiro pensamento dos Estados Unidos quando invadiu aí. Derrotar o Talibã. Fui claro até agora? Então, o primeiro motivo ali, intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão. O primeiro pensamento dos Estados Unidos era derrotar o Talibã. Era o primeiro motivo. Por quê? Porque o Talibã deu proteção à Al-Qaeda. Ajudou a Al-Qaeda a planejar aquele atentado de 2001. Tá? Então, o primeiro pensamento foi esse. Qual seria o segundo motivo? Você sabe me dizer? Qual era o outro pensamento dos Estados Unidos lá? Matar Osama Bin Laden. Era matar Osama Bin Laden, o intelectual, o mentor daqueles crimes, daqueles atentados. Fui claro até agora? Então, primeiro, tirar o Talibã do poder. Segundo, matar Osama Bin Laden. Estamos entendidos? Ok. Os americanos conseguiram as duas coisas. Mataram Bin Laden e conseguiram tirar o Talibã do poder. Então os americanos se deram bem. No começo, sim. Mas tem uma informaçãozinha. Precisar de 10 anos para matar Bin Laden. Bin Laden ficou desaparecido por 10 anos. Bin Laden, os americanos chegaram lá no Afeganistão em 2001. Só vieram matar Bin Laden 10 anos depois, em 2011. E num país vizinho chamado Paquistão. Demorou demais para achar Bin Laden. Demorou mesmo. Mas conseguiram matar. Então, para os Estados Unidos, beleza. Conseguimos nosso objetivo. Acabou. Vamos embora. Pois não. Os americanos mantiveram suas tropas dentro do Afeganistão. Por quanto tempo? Por 20 anos. Essa presença dos Estados Unidos no Afeganistão durou 20 anos. De 2001 a 2021. A guerra mais longa que os Estados Unidos enfrentou foi essa guerra contra o Talibã no Afeganistão. Estados Unidos foi vencedor. No começo conseguiu derrubar o Talibã do poder. Mas o que foi que adiantou? Agora o Talibã voltou. Então os americanos falharam, pô. Na verdade, eles falharam. Aí Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, disse, não, a gente não perdeu essa guerra. Nós atingimos o que queríamos. Matamos Bin Laden e tiramos o Talibã do poder. Como é que a gente vai continuar lá dentro se a população do Afeganistão não quer colaborar? Como é que eu vou manter soldados lá dentro se a própria população do Afeganistão não quer lutar contra o Talibã? Eu não vou comprar uma guerra que é dos outros. Já estamos lá há 20 anos, já demos nossa colaboração, não há motivos para continuar lá. Agora é a vez da população do Afeganistão decidir seu futuro. Não mais nós. É a vez deles. E por incrível que pareça, apesar daquelas atrocidades que eu acabei de comentar aqui que o Talibã fez quando estava no poder, boa parte da população do Afeganistão é a favor do retorno deles ao poder. Quando o Talibã chegou ao poder lá, cara, eles chegaram dizendo que iam acabar com a corrupção, com a pobreza, iam lutar por geração de emprego, por respeito à religião. Como, meu Deus? Fizeram foi as atrocidades que eu falei aqui, tá bom? Verdadeiros absurdos. Então, para que você não tenha dúvidas sobre questões referentes ao Talibã, é bom fazer uma anotaçãozinha aí, tá? Eu vou colocar aqui no quadro para facilitar para vocês. Qual foi o presidente que fez um acordo para tirar as tropas dos Estados Unidos daí? Qual foi? Foi Donald Trump. Bom, então o que é que a gente tem que saber aqui, ó? Os Estados Unidos fez um acordo, os americanos fizeram um acordo com o Talibã, tá? Os americanos fizeram um acordo com o Talibã, tá? Ó, Estados Unidos fez um acordo com o Talibã, tá? No governo de Trump, tá? No governo de Donald Trump. Ele foi o cara responsável por esse acordo aqui. No governo de Trump, tá? Durante o governo de Donald Trump foi feito esse acordo maluco aí.
Essa intervenção americana foi de 2001 até 2021. Já pensou? Ô, guerra doida, 20 anos. 20 anos aí. De 2001 a 2021. Estados Unidos fez um acordo com o Talibã durante o governo Trump. Posso dizer, pessoal, o que foi os termos do acordo? Tá? O que foi esse acordo aqui? O que é que ficou decidido? Que os Estados Unidos retirariam seus soldados. Tá? Os Estados Unidos retirariam seus soldados em quanto tempo? Em 14 meses, tá? Estados Unidos retirariam seus soldados num prazo de 14 meses lá do Afeganistão, tá? Tá aí. Os Estados Unidos retirariam seus soldados em 14 meses. Não precisou nem disso aí, tirou muito mais rápido, bem mais. Estados Unidos retirariam seus soldados em 14 meses lá do Afeganistão. Eu estou falando muito. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que viu na televisão, ou de alguma coisa que eu falei aqui? Se tiver, pode dizer, tá? Oi. Esse acordo foi que começou em 2020 a retirada, né? Não levaram nem um ano. Foram retirando aos poucos. Outra coisa, engraçada é essa parte aqui, ó. Que legal, ó. O Talibã se comprometeu, tu fazer um compromisso com um grupo terrorista. O Talibã se comprometeu a não permitir, compromisso do Talibã em não permitir que a Al-Qaeda o Talibã se comprometeu a não permitir que a Al-Qaeda reapareça no Afeganistão. Que a Al-Qaeda reapareça, que ela governe, que ela tenha poder no Afeganistão. O Talibã se comprometeu a não permitir que a Al-Qaeda tivesse qualquer tipo de poder, controlasse alguma parte do Afeganistão, tá? Não vai controlar nada. Não deixe a Al-Qaeda crescer. Não deixe a Al-Qaeda ter poder. De jeito nenhum aqui dentro. Tem horas aí? Tem? Que horas são aí? Alguém tem horas aí? São 9h20, é? Sim. Beleza. Entendido até agora? Agora você não vai precisar escrever nada. Eu vou lançar umas perguntas aí que você vai ter que estar atento. Tem que assistir televisão, viu? Tem que ver jornais. Lá vai. Vocês viram a quantidade de gente que invadiu o aeroporto lá de Cabul? Vocês viram aquele tanto de gente no aeroporto? Aquela galera está desesperada tentando embarcar em qualquer avião para que vá para qualquer lugar para ir embora de lá. Os americanos assumiram um compromisso com a população. Veja só. Durante esses 20 anos que os Estados Unidos esteve lá, muita gente ajudou os Estados Unidos e as tropas da OTAN. Muita gente colaborou. Por exemplo, engenheiros, professores, intérpretes, donos de supermercado, comerciantes, colaboraram com as tropas estrangeiras. É claro que o Talibã não vai olhar para essas pessoas com bons olhos, vai? O Talibã tem elas como amigo dos Estados Unidos, é seu inimigo, entendeu? Então, essas pessoas temem por suas vidas, por sua segurança,
Por isso que querem ir embora rapidamente de lá. Nos tire daqui, porque a gente não tem como permanecer aqui. Quem trabalhava em universidade, em repartições públicas, está morrendo de medo de continuar lá e ser assassinado pelo Talibã. O Talibã está parando pessoas nas ruas, olhando seus celulares, para ver o que é que você acessava. Para tentar montar um perfil seu. Se ele pegar você olhando o que ele considera ser imoral, errado perante o islamismo, você está ferrado. Não, ele está olhando recentemente. Ele não tem como olhar esse tempo todo, não. Mas ele vai olhar rapidamente. Se você acessa as redes sociais, o que é que você escreve, o que é que você pensa. Aí, minha amiga, a possibilidade dele te mandar para outro mundo é grande demais. Entendeu a situação aí? Os americanos mantiveram 600 soldados lá. Para que esses 600 soldados? Para proteger a embaixada americana. Mas agora já são 6 mil. Tem 6 mil soldados americanos lá, tentando garantir a segurança para retirar os cidadãos americanos que moram lá, os funcionários da embaixada. Os americanos disseram que vão tirar de 2 mil a 3 mil afegãos de lá, porque colaboraram com eles, porque senão vão ser mortos. A Inglaterra disse que teria que tirar 10 mil para ajudar quem tinha colaborado com ela. E já disse que não dá para tirar esse tanto de gente. Então essa galera está à mercê da própria sorte. Não dá para tirar todo mundo. Então essa galera, muitos deles vão pagar com a vida por causa disso. Por isso que eles querem fugir. Você viu, não sei se tu viu aí no YouTube a imagem, que um avião gigantesco vai tentar decolar e muita gente em volta do avião, agarrado no avião americano, tem, né, a Força Aérea dos Estados Unidos, o avião decola e tem 2 pessoas agarradas no avião e elas vão cair quando o avião já está bem alto. Vocês viram essa imagem aí no YouTube? Pode procurar que tem. 2 pessoas caem do avião. Arriscaram a vida e perderam a vida porque era melhor arriscar e tentar fugir do que ficar lá e ter a certeza que ia ser assassinada pelo Talibã. 2 países, 3 já se anteciparam e parece que vão reconhecer o governo do Talibã. 3. Sabem dizer quais são? O primeiro país que reconheceu o novo governo do Talibã lá no Afeganistão foi o Paquistão, o vizinho Paquistão. Primeiro país que disse que reconheceu o governo do Talibã como legítimo, o vizinho Paquistão. Beleza. Segundo país, a China. A China não perdeu tempo, já se reuniu com representantes do Talibã há alguns meses. A China já botou suas patinhas lá. E um terceiro país que está quase reconhecendo, vai analisar a situação, mas vai reconhecer com certeza, é a Rússia. Os 3 países que vão dar apoio inicialmente ao governo do Talibã. Agora tem uma coisa que é preciso fazer uma observação. O Talibã dessa vez não virá com o mesmo radicalismo. Ele não virá com a mesma violência de antes. Ele diz que vai fazer o governo agora mais moderado, não mais tão violento. Você está entendendo? Por quê? Porque se continuar com a violência que tinha antes, nenhum governo do Ocidente vai querer manter relações com o Afeganistão. Vai isolar do resto do planeta. Entendeu? Então, você tem ideia, 60 países membros da ONU já assinaram um documento pedindo ao Talibã que deixe a população que quer ir embora do país sair. Que o Talibã sitiou tudo, cercou. Não deixa entrar nem sair. A galera pede, deixa a galera ir embora. Quem não quer ficar aí, deixa ir embora. Vai para onde? Vai para o vizinho Paquistão, vai para o Irã, vai para os países que faziam parte da União Soviética, como Quirguistão, Tajiquistão. Mas deixa ir embora quem não quiser ficar aí. O Talibã meio que fez um cerco para impedir que a galera fuja. Você está entendendo? Esses países, primeiro, pediram ao Talibã que deixe a galera ir embora, quem quiser ir embora. E segundo, disseram que não reconhece o governo do Talibã como legítimo. É um governo que deu um golpe e tomou o poder à força. O presidente do Afeganistão sumiu, foi embora do país. Não seria doido de ficar lá. Sabe por que os americanos saíram? Eles disseram que já tinham alcançado o objetivo e tinham gastado demais. Os americanos gastaram uma cifra incrível de 1
trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares. Isso dá quase 6 trilhões de reais. Em 20 anos nessa guerra do Afeganistão. Gastou demais. Chega de gastar. E a opinião pública americana não quer os Estados Unidos dentro do Afeganistão. Está matando gente sem motivo. Eles acham que está morrendo muitos soldados americanos sem nenhuma razão. Isso lembra muito uma guerra chamada Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perdeu e saiu às pressas. Do mesmo jeito que está saindo agora do Afeganistão. Na modesta opinião minha, o que você vê na televisão também, aí os comentaristas dizendo, é que os americanos falharam. Eles não conseguiram o que mais pretendiam, que era apaziguar o Afeganistão. Liquidar o Talibã, acabar com esses grupos terroristas. O mundo agora tem medo que o Talibã, retornando ao poder, ele vá dar novo apoio a outros grupos terroristas. Você está entendendo? Agora ele no poder vai permitir que outros grupos terroristas se escondam e façam treinamento dentro do Afeganistão. É um perigo. Os americanos investiram 86 bilhões de dólares treinando o exército daquele país para enfrentar o Talibã. Eles não conseguiram nada. Foi derrota por trás de derrota, saíram fugindo. Muitos soldados nem enfrentavam o Talibã, fugia. Aí os equipamentos que os Estados Unidos deu ao exército do Afeganistão caiu nas mãos do Talibã. Armas modernas, potentes, nas mãos do Afeganistão. Então acredita que o exército, com os blindados e metralhadoras e tanques, estavam fugindo para o Irã? Estavam fugindo para o Irã. Que situação, que exército foi esse? Para que foi treinado, pelo amor de Deus? O que no fundo, é que boa parte da população quer o Talibã no poder de novo. Não gostava da forma de governar do atual presidente. Tá? Em todo lugar tem sempre os prós e contras. Por mais que o governo seja bom, tem gente contra. Por mais ruim que seja, tem gente que apoia. E lá com o Talibã não é diferente. Deu para entender, galera, o começo dessa guerra, a questão do Talibã, porque os americanos invadiram, porque foram embora, como é as pretensões. A ONU já disse, virá uma catástrofe sobre a população do Afeganistão. Porque o terror que o Talibã pode implantar lá ainda é uma coisa desconhecida. Não se sabe quais são as verdadeiras pretensões, a maneira como eles vão governar. Ok? Nosso primeiro assunto de hoje, vamos ao nosso segundo e último assunto de hoje. Tá legal? Vamos falar da... Na última aula eu falei com vocês sobre a China, não foi não, galera? Eu falei alguns assuntos sobre a China, tá? Eu acho que eu falei de uma sigla chamada RCEP, que é o maior bloco econômico do mundo. Pode procurar aí que você vai achar. O maior bloco econômico do mundo, sim ou não? Tá legal? Falei também sobre a relação com os Estados Unidos, sim ou não? Não tem relação com os Estados Unidos. Falei sobre Hong Kong, sim ou não? Falei que Hong Kong foi conquistada, não foi? Pela Inglaterra, depois foi devolvida à China, não foi isso aí, tá? E que agora a China está se metendo nos assuntos de Hong Kong. Falei isso aí, não foi? Ótimo, excelente, tá bom? Vamos agora a mais uma parte, tá ok? Relativa à China, tá? Vou falar de outro assunto relativo à China. Só um minutinho aqui.
Alô. Tá aí a questão dos uigures, Lei de Segurança Nacional da China e questão do Mar do Sul da China. Com esses três temas, nós fechamos o que eu queria falar sobre a China. Aí a gente vai fazer umas questõezinhas sobre esse país, tá? Vamos começar, tá? Para a gente terminar e a gente vai para casa. Olhe, professor, que nome doido é esse? Uigures, o que é isso aí? Gente, a China é um país multiétnico, tá? Religião não é uma coisa bem vista em país comunista, tá? Não tem religião em país comunista, não. Então, escuta bem o que eu vou te dizer. Essa galera, uigures, são muçulmanos. Lá na China predomina o quê? Tem shintoísta, budista, um número super pequeno de cristãos, tá? E aí tem essa galera, uigures, que são muçulmanos. Eles moram numa região da China, tá? Chamada de Mongólia, tá? Eles querem, diz a China que eles querem tornar a região independente. Você entendeu? Eles querem tornar a região da China independente. Eles são separatistas. O que é que a China fez? Prendeu milhares deles em algumas prisões que o Ocidente chama de campos de concentração. Lembra da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração? Onde a população é maltratada? Lá não tem extermínio. Mas há relatos, há denúncia de que a China espanca esses uigures, submete eles a fome, sede, maus tratos, violência, trabalho escravo. A China diz, é mentira, isso não acontece. O que a gente faz aqui é o seguinte, a gente chama isso de campos de reeducação. Ninguém aqui tem campo de extermínio, nem campo de concentração, não. Nós estamos reeducando. Como é que você reeduca um adulto? Reeducar é fazer você mudar seu pensamento, sua filosofia, sua ideologia. É algo do tipo, quer dizer que você faz parte dos muçulmanos? Que vocês têm um movimento separatista aqui? O que é que eu faço com quem tem movimento separatista? É uma cadeia, meu amigo, onde você é tratado da pior maneira que você possa imaginar. Existe denúncia de desrespeito aos direitos humanos, maus tratos, violência contra essa etnia. Esse grupo lá. Agora, eles são chineses, sabia? Eles são chineses. Os olhinhos pequenininhos, chineses. Só que eles têm uma religião diferente do resto do país. E tem, segundo a China, interesses separatistas. Você está entendendo? Então, tome e taca neles. Eu não quero dizer que seja verdade, não. O governo chinês, se ele botar na cabeça uma coisa, aquilo é verdade e acabou. Você está entendendo? Então, quem são os uigures? Vamos escrever aqui, ó. Quem são os uigures? Minoria muçulmana. Minoria muçulmana. Acusada pelo governo chinês. Minoria muçulmana. Acusada pelo governo chinês. Pelo governo chinês. De ter um movimento separatista. Minoria muçulmana acusada pelo governo chinês de manter um movimento separatista. Tá? De ter um movimento separatista. Não, a questão aí não é por ser de outra religião, não. A questão aí é porque teria um movimento separatista. Pegar um pedaço da China e criar uma república, um país para eles. Não é a diferença religiosa, é a questão separatista. Estou dizendo que eles são muçulmanos, que tu pegar uma questão dizendo que eles são católicos, são, sei lá,
ateus, tá bom? Outra informação para tu não esquecer quando tu for revisar em casa, super importante sobre esse assunto aí, são mantidos em campos de concentração. São mantidos em campos de concentração os quais a China chama, são mantidos em campos de concentração, os quais a China chama de campos de reeducação. De campos de reeducação. Pronto, só isso. Rapaz, a China é obcecada com Hong Kong, mas obcecada. Eu não disse a vocês que foi apresentado um projeto de lei que a China tinha direito de pegar a população de Hong Kong acusada de crime e levar para ser julgado na China, um projeto de extradição, lembra? Que aí gerou uma manifestação do caramba lá em Hong Kong, tá? Aí esse projeto foi arquivado, ele foi extinto. As manifestações acabaram. Lembra do projeto de extradição? Você pensa que a China desistiu? Pois agora, em 2019, a China aprovou a Lei de Segurança Nacional da China. Vou dizer a você o que é. A China não desistiu de Hong Kong, de acabar com essa autonomia de Hong Kong antes de 2047. Não desistiu mesmo. Posso dizer o que é? Eu digo, depois tu anota. Já que a China não conseguiu que aquela lei fosse aprovada para ter o direito de solicitar a entrega de cidadão de Hong Kong considerado criminoso, você está entendendo? Ela foi lá na China e aprovou essa lei. Essa lei foi aprovada pelo parlamento chinês, pelo Partido Comunista. Os membros do Partido Comunista aprovaram essa lei lá em Pequim. Sabe o que é que essa lei diz, cara? Que a lei chinesa vale sobre Hong Kong. Não são as leis de Hong Kong. Hong Kong tem autonomia, então ela tem suas leis. Fazer o que é crime, o que não é, como é que as coisas funcionam. Não, a China aprovou essa lei para ela valer lá em Hong Kong. Só que essa lei dá o direito da China pedir, prender qualquer cidadão de Hong Kong que for considerado uma ameaça ao governo chinês. É a mesma coisa da extradição, cara. É só isso que a China fez. Trocou 6 por meia dúzia. Ao invés da lei ser aprovada lá em Hong Kong, pelo parlamento de Hong Kong, eles simplesmente aprovaram a lei lá em Pequim, na capital chinesa, e estão empurrando goela abaixo na população de Hong Kong. Essa semana, um bilionário de Hong Kong foi entregue para ser julgado pelas autoridades chinesas. Porque o Partido Comunista Chinês acusa ele de ser um subversivo, um separatista, de apoiar a independência de Hong Kong. Então ele já foi entregue para ser julgado na China. Ele está ferrado. Você entendeu? É uma lei aprovada na China valendo em Hong Kong. Isso não é permitido. O que é que a China está fazendo? Quebrando o acordo que fez com a Inglaterra quando a Inglaterra devolveu Hong Kong aos chineses, não é verdade? Ele está quebrando. Porque no acordo, quando a Inglaterra devolveu o controle de Hong Kong à China, até 2047, Hong Kong tinha o direito de manter a autonomia política e econômica. E a China está quebrando o prometido. Você está entendendo? Então, o que é a Lei de Segurança Nacional da China? Você pode dizer assim, diz que o cidadão de Hong Kong que for considerado diz que o cidadão de Hong Kong que for considerado separatista, na internet está escrito secessionista, de secessão, de divisão, entendeu? De secessão. Aí eu não estou chamando de secessão, estou chamando separação, separatista.
aquele que for considerado separatista ou subversivo quer dizer desobediente, perigoso, uma ameaça. E aquele que for considerado subversivo quer dizer desobediente, perigoso. Os militares tinham muito esse negócio, falando é subversivo. Quer dizer, desobediente das regras dos militares, no tempo do regime militar no Brasil, tá? Então, que for considerado separatista e subversivo, quer dizer, que desobedece às leis chinesas, pode continuar, poderá ser preso e julgado na China. Poderá ser preso e julgado na China. Quer dizer, o cidadão de Hong Kong que for considerado um separatista ou subversivo poderá ser preso e julgado lá na China. É de lascada, não é um negócio desse aí? Chama isso de lei de segurança nacional. Você está ameaçando nossa segurança, nossa autoridade, soberania. Claro que não, isso é uma baita de uma sacanagem que estão fazendo com Hong Kong. E o último item, questão do mar do sul da China. Vou explicar super rápido, tá? Super rápido, já são 9h32, a aula vai até 9h40. Vou explicar isso, a gente sai, tá? Vou começar. Olha como é simples. Ó, todo país que tem litoral, ele tem autoridade sobre uma certa distância em águas marítimas. A autoridade do país não termina no continente, vai além das águas, vai até o mar, até o oceano. Esse lugar recebe o nome de Zona Econômica Exclusiva. Naquela área só pode explorar pesca, riqueza mineral, fazer pesquisa científica, navegar com autorização daquele país. Você está entendendo? Essa é uma área do litoral que todo país tem, além mar. O Brasil é uma área de mais ou menos 350 quilômetros. Se tu for da região de Recife, Fortaleza ali, Oceano Atlântico adentro, uma área de 350 quilômetros é nossa zona econômica exclusiva. Todo país que tem litoral tem sua zona econômica exclusiva, onde ele exerce sua autoridade, sua soberania. Um navio estrangeiro só pode entrar nessas águas com permissão do país. Você está entendendo? É como se tivesse um terreno, construiu X uma casa em uma área de terreno e deixou uma área sobrando. Para a outra casa não encostar a parede na sua, entendeu? Que é a história de queda d'água. Você deixou um espaço de seu terreno para que a outra casa não encoste na parede da sua. Grosso modo, seria mais ou menos isso. Então, bem aqui, ó, termina o continente brasileiro. Daqui até aquele vidro é água do oceano, mas é pertencente a nós. Todo país tem autoridade nesse território, chamado de Zona Econômica Exclusiva. Só ele tem autoridade ali. Os países vizinhos da China têm isso aí também. O Japão, o Vietnã, Filipinas, você está entendendo? Mianmar, vários países têm sua zona econômica exclusiva. A China também tem sua zona exclusiva. Tem uma área ao sul do território chinês que é chamado Mar do Sul da China, que banha o litoral desses países todos que eu citei. Só que o que a China fez? Engoliu a zona econômica exclusiva desses países, disse que pertence a ela. Então, o território que esses países mandavam, além do seu litoral, no seu litoral, a China é minha. Então, a área do Vietnã, das Filipinas, da Indonésia, de uma série de países, a China invade e diz, é minha. Quem manda aqui sou eu. Invadiu a zona econômica exclusiva de país vizinho, se apoderando de território dos outros. Concorda comigo? É ilegal? É. Esses países foram na ONU e reclamaram. A ONU deu ganho de causa a eles. E a China só fez ignorar a ordem da ONU. Ignorou. E por que a China quer tanto essa área do Mar do Sul da China? Por que ela está desesperada por essa área? Qual é o problema? É o que você vai escrever agora, tá? Questão do Mar do Sul da China. Você pode escrever assim. Área rica em petróleo. Área rica em petróleo, vírgula.
gás natural, área rica em petróleo, vírgula, gás natural e pescado. É rica em peixes, pô. Tu acredita que 20% de toda a pesca do mundo sai daí? Quem controlar isso aí, controla uma riqueza muito doida. 20% da produção de pescado do planeta sai daí. Controle sobre petróleo, sobre gás natural. A China quer controlar isso aí tudo, você está entendendo? E mais outra coisa, você pode escrever. É uma importante rota comercial. Rota comercial de navios. É uma importante rota comercial. Muitos navios passam por aí. É uma importante rota comercial, tá? Então quem controla isso aí? Controla o tráfego de navios, controla petróleo, gás, pesca. 30% do comércio mundial passa aí, cara. Quem controla isso aí, controla isso tudo. Só que aí a China está fazendo, construindo ilhas artificiais, ilhas militares, para exercer a força, o comando do lugar, o domínio. Essas ilhas têm pista para pouso de avião de guerra, tem para navio de guerra ancorar, tem mísseis apontados em várias direções para os países vizinhos, tem lugar com arma guardada, tem um paiol, quer dizer, um arsenal, é um perigo. A China quer conquistar a força essa área chamada Mar do Sul da China, tomando o território que pertence a outros países no oceano, no chamado Mar do Sul da China. Valeu, galera, até mais. Valeu.